Fala, meu povo bonito! É com muito orgulho que eu venho aqui dizer que estamos há 1 ano e meio sem álcool. Vem-te embora! Olha, gente, eu confesso pra vocês que quando eu comecei essa jornada eu não acreditava muito em mim, tá ligado? Tipo, é muito difícil. É difícil hoje. 1 ano e meio depois, ainda é difícil. E eu acho que vai ser difícil pra sempre, tá ligado? Porque é uma decisão que tu toma, afeta toda a tua vida e afeta todos os teus relacionamentos interpessoais. Então, vamos lá pra mais um vídeo. O alcoolismo é uma doença. Simples assim. E pra mim foi muito difícil entender isso. Ó, se a gente procurar aqui no Google agora a palavra alcoolismo, se escrever alcoolismo no Google agora, tá? Alcoolismo é uma doença crônica caracterizada pelo consumo incontrolável de álcool condicionado pela dependência. E aí, meus amigos, é isso que é muito difícil de entender e que quando eu entendi isso, a chave caiu. A chave virou, sabe? Ali eu, pá! E eu, e aí que eu comecei a refletir, aí que eu comecei a entender que eu precisava de ajuda. E quem me ajudou a chegar nessa consciência, nessa conclusão, foi o meu velho, foi meu pai, foi meu falecido pai. Ele, cara, até hoje segue me ensinando e eu dedico muito essa minha, essa minha sobriedade a ele. Porque ele me ensinou, no momento da sua morte, que a gente precisa levar a sério as nossas doenças. O meu pai, ele morreu em 2021 e ele morreu de diversas complicações devido à diabetes que ele tinha. Então meu pai sempre foi aquele gauchão, né? A gente é aqui do sul do Brasil, né? Então aquele gauchão, criado no campo, a cavalo. O homem que não vai no hospital, não vai no médico por nada. Ele nunca foi, na vida dele inteira. Só que o que acontece? Por ele ser diabético, e ele sempre foi, a doença acabou cobrando, né, a sua conta, chegando, né? Então, em 2016, quando ele tinha 60 anos, ou seja, extremamente novo, ele já devia tratar a diabetes dele há bastante tempo. E não tratava. O que aconteceu? Ele teve um primeiro AVC. Quando ele teve esse primeiro AVC, ele já não voltou mais o mesmo. Ele já voltou mais lento, ele já voltou mais devagar. Todo o cognitivo dele já estava, assim, sabe, prejudicado. Eu já via ele diferente, assim, ele já não conseguia lidar direito com as coisas do dia a dia. E aquilo me impactou muito. Porque eu senti assim, cara, não é mais meu pai. Cadê o meu pai, aquele homem forte que me cuidou a vida inteira, que eu podia conversar sobre tudo, tá ligado? Então, isso me marcou. Depois de uns anos, de 2016, 2020, depois ele teve outro AVC ainda também, ocasionado pela diabetes. E aí ele piorou mais ainda. Aí a motora dele já ficou mais lento até ele veio a falecer por múltipla falência de órgãos, né? Que a diabetes foi destruindo ele, né? Então, o que eu notei do meu pai é que ele teve uma certa ignorância ao lidar com a doença dele. Em vez de ele se tratar, dele se cuidar, dele levar a doença dele a sério, ele não fez nada, mesmo após o AVC. Então, como ele já tinha uma idade avançada de 60 anos, mas hoje 60 anos, gente, é muito novo, tá ligado? 60 anos hoje é novo pra caralho, tá? Ele não levou isso a sério. Então, mesmo ele sendo diabético, muitas vezes ele não queria tomar os remédios, ele não queria medir o negocinho que o diabético lá tem que medir. Ele comia doce, gente. Sabe, o meu pai, ele mostrava uma ignorância assim que ele não conseguia mudar os hábitos dele. Ele tomava coca, ele comia doce nos aniversários, as pessoas davam pra ele aceitava o docinho, sabe? Eu me lembro que no final da vida ali eu brigava até com as pessoas, para de oferecer bolo pro pai, tá ligado? Ele é diabético, entendeu? Esse bolo vai fazer ele ter uma convulsão de noite e amanhã ele vai vomitar, entendeu? Então ele tinha crises, assim que eu pude ver, umas delas no final da vida, assim, que tipo assim, ele tomava uma atitude assim, vou tomar uma coquinha hoje porque eu quero. No outro dia ele quase ia pro hospital, tá ligado? Simplesmente pela ignorância de não saber lidar com a sua doença, que era diabetes. E aquilo me marcou muito, porque os últimos anos do pai foi muito difícil, assim, ele foi, sabe, foi piorando, e a diabetes é uma doença muito séria, gente. E ele não tratou direito, ele não fazia nada pra ajudar, então ele acelerou a expectativa de vida dele nos últimos anos muito, tá ligado? Ele tocou meio que o foda-se, ele morreu em 3, 4 anos, tá ligado?
e mal, passando mal, tá ligado? Sabe? Então, tipo assim, simplesmente ele passou por isso, né? E todo mundo em volta dele passou também por isso, a minha mãe, eu, todo mundo que, né, que amava ele e tava ali por perto tentando ajudar, porque ele não levou a doença dele a sério. E isso, gente, ficou aqui na minha cabeça, ó. Ficou aqui na minha cabeça. Cara, ele era diabético, ele não fazia nada. E aí eu comecei a pesquisar sobre o meu problema. E aí eu entendi que o alcoolismo é uma doença também. É crônica, é genética, entendeu? Tu aprende lá desde criança, que nem eu já falei em outros vídeos aqui. Olhem todos os vídeos aqui do canal. Então chegou um momento que quando eu comecei a sentir as dores, eu vi a doença mostrando o seu início. Eu comecei... No vídeo de 6 meses, eu acho que eu conto pra vocês. Agora eu não lembro qual que é o vídeo que eu conto por que eu parei, porque eu comecei a sentir dor e fui ver. Quando eu fui ver e fiz os exames já mostravam ali, o médico já apontou. Vai dar merda isso aí. Vai dar merda isso aí, meu patrão. Não vai dar hoje, mas vai dar daqui a um tempo. Assim como o médico tinha falado pro meu pai. E ele não levou a sério. Então, aquilo como tinha acontecido bem fresquinho pra mim e tava com aquilo na cabeça, eu pensei assim, ó. Cara, se eu não fizer e não cuidar disso aqui, eu vou ter o mesmo fim do meu velho. E eu vou morrer novo. Novo e mal e sofrendo. Vai aparecer um câncer, vai aparecer alguma coisa. Eu só preciso cuidar da minha doença, que é o alcoolismo. E a partir daí, gente, eu comecei a levar essa doença a sério, entendeu? Eu comecei a entender que, tipo assim, o álcool para mim está para como o doce está para o diabético. Se o meu pai não podia comer doces, porque ele era diabético, toda vez que ele ingeria um doce, acontecia um treco no corpo dele e ele passava mal. Eu era o mesmo com o álcool. Então o álcool para mim está como o doce está para o diabético. Eu não posso, infelizmente, eu não posso consumir, tá? Tem pessoas que bebem uma taça de vinho e, que chique, maravilhoso, adorei. E para numa taça de vinho. Se eu tomar aquela mesma taça de vinho, eu tenho um comportamento impulsivo e incontrolável após isso. Porque o alcoolismo é minha doença. Então, essa virada de chave que eu tive, ela foi fundamental para que eu pudesse entender a minha situação e pudesse tratar a minha doença. E eu trato ela até hoje, tá? Hoje, 1 ano e meio depois, tá tudo muito mais fácil, tá? Porque assim, beber, como eu falei já em 200 vídeos aqui, é um hábito, tá? Então hoje eu praticamente tirei esse hábito da minha vida. Eu tomo meu cafezinho, tomo meu chazinho, tomo meu suco. E a vida é maravilhosa assim. Mas o mais crucial que vocês precisam entender é levar a doença de vocês a sério. Vocês são doentes. Procurem ajuda. Vocês são doentes. Vou chamar uma pessoa aqui que faz tempo que não aparece, que me acompanhou em todo esse processo, né? Que me ajudou, foi fundamental. Sem ela não conseguiria. E então vou chamar ela aqui. 1 ano e meio. Você tá aqui no meu colinho. Vem falar com o Seguimorto. Mas é porque tu não aparece nos vídeos do álcool. É? Porque tu também tá sem álcool, né, mano? Também tô sem álcool. É? Então, conta aí pros seguidores como é que foi esse processo, o que tu sentiu de maior diferença na tua vida, na minha vida, na nossa vida, em tudo. Eu acho que na minha vida e na nossa vida no geral, né, parece que a gente consegue fazer as coisas, né? Uhum. Parece que antes tudo era difícil, tudo era um problema, hoje tudo flui. E até quando a gente tá vivendo momentos mais difíceis, mais problemáticos, parece que a gente consegue ter mais... Inteligência emocional. Inteligência emocional, discernimento pra lidar com os problemas, sabe? Antes, quando a gente tinha um problema, uma situação difícil, normalmente o que a gente fazia, a gente bebia. E isso tornava aquele problema maior do que ele era. E hoje não, hoje a gente consegue ter discernimento pra, beleza, tá difícil, mas amanhã vai estar melhor e... E tu, como tu se sente? Como é que foi pra ti essa parada? Porque tu também parou de beber, né? Sim. Foi um pouco mais fácil pra ti? Bem mais fácil do que pra ti, né? Eu não tive esse sentimento. O Bruno sofreu muito fisicamente. Eu não tive esses sentimentos físicos, assim. Era mais o... deixar de tomar um vinho, ir pra ambientes em que as pessoas estavam bebendo e não poder beber. Mas, num geral, assim, pra mim foi bem mais fácil do que pra ti. Hoje eu não sinto falta. Hoje eu não sinto falta nenhuma. Hoje é bem tranquilo. Teve uma fase, assim, no início, que eu sentia bastante falta. E pra mim,
diferente do Bruno, pra mim o que me motivava era saber que eu não bebendo, eu estava ajudando ele a não beber. Então isso era a minha motivação pra continuar não bebendo. Sim. E eu falei já nos vídeos também que a Anne, ela foi fundamental, tá? Porque assim, beber é gatilho, e gatilho é ambiente. Nunca esqueçam disso. Então, ela mora comigo, ela é minha mulher. Então, tipo, se ela bebesse, eu nunca conseguiria parar. Entendeu? Muito difícil a pessoa conseguir parar quando a outra que vive do lado dela bebe. Não dá, não dá. Então, o processo dela também parar com isso foi fundamental para que eu conseguisse, entende? Pelo menos no início, né? Hoje eu acho que se ela pegasse uma garrafa de vinho e bebesse aqui na minha frente, eu talvez não apoiaria ela para isso, mas eu também não morreria, entendeu? Ela conseguiria fazer isso separadamente, mas ela não quer. Bem tranquilo. É. No início já, se eu falasse em beber, eu acho que já seria um processo muito difícil para ele. E eu acho que se eu chegasse no ponto de tomar, ele acabaria tendo uma recaída e bebendo, porque o início é muito complicado. É fundamental esse apoio no início. O início, gente, infelizmente, eu vejo alguns comentários no canal também, tu precisa passar por um certo isolamento. Porque bebida é muito ambiente, entendeu? Então, se tu continua indo aos mesmos lugares que tu ia ir lá, e todos os lugares que tu vai ter o álcool, todos, mas tem uns que são feitos só pra isso, né? Que geralmente são as festas, os encontros sociais. Então, se tu continua indo nesses mesmos lugares, tu vai passar por muita avaliação social. Muita, que bobagem, para com isso, que idiota isso, que bobagem. Então, tipo, isso é muito difícil. E não é nem que as pessoas, elas sejam más. Tem um lado, tem algumas pessoas que fazem comentários que são maldosos, mas no geral não é que as pessoas sejam más. É que na cabeça delas, é tipo, só uma cerveja, só uma taça de vinho, que bobagem, né, tu não beber. É que elas não conseguem entender o grau da tua doença. Esse é o problema. Entendeu? E então, tipo, esse momento, esse início, ele seria muito... seria mentiroso da nossa parte se a gente não falasse que tu se torna uma pessoa mais solitária e mais isolada. Hoje, 1 ano e meio depois, que a gente tá começando a voltar... Mais ativamente, a ser né? mais ativo com as pessoas, assim. A gente tinha algumas pessoas que a gente continuava vendo com bastante frequência, mas esses eventos sociais, essas coisas, muitas vezes a gente evitava pra não precisar lidar com essa situação de não beber. E não é a situação de não beber, nossa, é da gente escutar as pessoas falando: só hoje, é só porque é o aniversário, é só porque é o Natal, é só porque é o Ano Novo. Hoje não, hoje as pessoas já faz tanto tempo que elas já não ligam se a gente bebe ou não. Então elas a gente tá ali rindo, brincando e tá tudo certo. Então, o início, ele te torna uma pessoa mais solitária, mais isolada. Tá, e como é que tu me enxerga 1 ano e meio depois? Outro ser humano. Eu que convivo com ele, eu fico pensando quem não vive, né? Quem não tem essa proximidade, assim, que vê ele no trabalho, enfim. Ele é outro ser humano. O Bruno era uma pessoa muito estressada, muito, assim, impulsiva, sabe? Muito chamativa, enfim, não sei nem como explicar. E hoje ele é uma pessoa centrada, ele tem um problema, a gente passou por algumas situações, assim, que eu, por ser uma pessoa ansiosa, eu não sabia como lidar, eu fiquei nervosa, e o Bruno, ele foca na solução. Ele não se estressa, ele sabe se estressar, todo mundo se estressa, mas quando ele tem uma situação em que ele fica sob tensão, o foco dele é em resolver. Então ele se mantém focado em resolver, ele não é ansioso, assim, parece que é muito mais fácil de lidar. Ele, assim, pra mim, hoje, eu tenho uma super admiração, porque ele se tornou um profissional muito melhor, se tornou um parceiro muito melhor. Em todas as frentes, assim, eu enxergo que ele só evoluiu, assim. Fisicamente também, né? Fisicamente, isso aí nem se fala, né? Eu emagreci muito, né? Uns 10 quilos, eu acho. Pra mim, é muito louco isso, porque eu olho assim, tipo, nossa, mas eu sempre achei ele lindo, sabe? Nunca achei que ele fosse gordo. Daí eu olho as fotos dele antes, às vezes eu vou pras lembranças do celular e, nossa... Eu era inchado, né? Emagreceu. O rosto dele era inchado. O alcoólatra, ele é sempre inchado, né? A barriga é inevitável. Assim, é muito difícil a pessoa ser uma pessoa que bebe, principalmente quem bebe com frequência, e ter uma barriga... Não ter uma barriga ali saliente. Então, tipo... Nossa, tu olha uma foto dele de antes. Tem vídeos já, né? Tem. Vou colocar aí umas fotos de dentro depois. Nossa, tipo, é muito diferente. Mas é isso, gente. Assim, 1 ano e meio você passou.
E eu tô muito feliz. Eu acho que eu não continuaria vindo aqui fazer esses vídeos se isso não fosse extremamente verdade, tá ligado? Eu compartilho realmente o que a gente sente, o que a gente vive, como que foi esse processo, como está sendo. Não é fácil, tá? Tipo, até hoje não é fácil, mas hoje é muito mais fácil do que já foi. Hoje é muito mais fácil do que já foi, porque tu acaba moldando a tua vida. E o corpo humano, ele se adapta. Então, se tu não acredita que é possível, acredita. É possível. Dá pra fazer e existe um mundo maravilhosamente novo pra você descobrir. Então, se você está com esse problema e chegou à conclusão que também, como eu, é doente, sofre da doença do alcoolismo, procure ajuda e eu tenho certeza que você vai conseguir. Muita força de vontade, se apegue às pessoas que você ama, ao seu ambiente e conte com a gente, tá? A vida é incrível, não se esqueçam disso. Até o próximo vídeo. Beijo, todo domingo aqui no canal. Dele!